Daqui a pouco começa. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Regina. Tudo bem? E você? Ótimo. Tudo ótimo. Bom, então vamos começar nossa aula propriamente dita, né? Boa noite a todos. A gente estava, como sempre, conversando um pouquinho antes de a gente começar a gravar nossa aula, né? Esperando o resto da turma entrar, não dar confusão depois, né? Então, assim, hoje eu tenho duas coisas para falar para vocês. Se vocês já entraram lá no portal e viram o material, viram o que está à disposição, eu já passei o primeiro trabalho para vocês. Pois é, o professor Klaus vai pegar no pé de vocês. Vai fazer vocês trabalharem, estudarem, porque essa, afinal, gente, a disciplina de sustentabilidade é a disciplina mais legal do curso inteiro, sem sombra de dúvidas, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho, né? Que nós somos administradores, então a gente precisa conhecer, a gente precisa fazer, a gente precisa treinar o máximo possível. É o mesmo trabalho que eu daria se a gente estivesse em presencial agora, nesse momento. Espero que logo, logo a gente volte para o presencial. Tô louco para ver vocês cara a cara, interagir mais com vocês, né? Mas vamos lá. Então, o primeiro trabalho, eu vou compartilhar agora um doc para mostrar como que vai ser o trabalho, tá? Deixa eu só... Opa, já apareceu. Eu quero que alguém de vocês me diga se está vendo o meu Word aqui. Estão vendo? Sim. Ótimo. Até acabei de ver que eu fiz um erro aqui, gente. Desculpa. Desculpa. Administração, eu escrevi errado. Bom, vamos lá. Então, o trabalho número 1 dessa disciplina é descrição de uma empresa. E vocês têm que me entregar o trabalho escrito até dia 4 de março, na semana 5, às 23 horas e 59 minutos. Inclusive, na semana 5, eu já abri uma entrega de trabalho, uma entrega de tarefa, tá? Daí, um aluno só da equipe entra lá na semana 5, lá embaixo, lá no final da semana 5, a entrega de tarefa e posta o arquivo, tá? Faz o upload do arquivo no sistema, tá? O que é esse primeiro trabalho? Lembrem-se que vocês podem fazer equipes de no máximo 4 integrantes, tá? Pode ser um só, podem ser 2, pode ser 3, mas no máximo 4. Eu não vou aceitar trabalho com 5. Se algum trabalho vier com 5, vai ganhar 0. Pronto. Simples assim, já para evitar qualquer problema, etc. Estão avisados, tá? Então, no máximo 4 alunos. Eu quero que vocês, nesse primeiro trabalho, montem uma empresa, tá? Mais detalhada, de forma mais detalhada possível. Pô, gente, nós somos da administração, né? Então a gente tem que ter um mínimo assim de imaginação, de cabeça para montar uma empresa. Já vou colocar quais são os critérios, tá? Opa, tem gente querendo entrar aí? Deixa eu permitir. Então vamos voltar aqui. Então, como eu estava falando para vocês, tem que ter alguns critérios básicos. Prestem atenção. Esta empresa vai ser a base para todos os outros trabalhos do semestre. Todos. Então, quando eu tiver dúvida lá no trabalho 2, 3, 4, sobre alguma coisa da empresa, eu vou voltar nesse trabalho 1 de vocês para verificar. E daí poder avaliar o trabalho 2, o trabalho 3 e assim por diante. Tá? Então, tem que ter 4 grupos de informação. 4 grupos de informação. Primeiro, dados dos empreendedores, cada um da equipe de vocês.
a experiência profissional que vocês vão colocar ali. Ah, por exemplo, sou administrador, sou contador, sou isso, sou aquilo. E a atribuição de cada um. Atenção, inventem. Ah, mas professor, eu não sou formado ainda. Tudo bem, inventem. Ah, eu sou administrador. Qual é a minha atribuição dentro da empresa? Parte financeira. Eu sou administrador, o aluno 2. Qual a minha atribuição dentro da empresa? Eu sou gestor ambiental. E assim por diante. Curto e grosso, gente. Um parágrafo. Pode ser até uma tabela. O segundo grupo de informações, dados do empreendimento. Nome, inventem um nome. Localização, qual é a missão da empresa, o tamanho físico, quantos metros quadrados, se tem mais de uma divisão, etc. Funcionários, quantos funcionários eu tenho, quantos são para cada função. Por exemplo, na área administrativa eu tenho 10 funcionários. Na planta industrial, no chão de fábrica, eu tenho mais 50. Obviamente, o setor de atividades, né, é industrial, prestação de serviço, etc. A forma jurídica, que se é sociedade limitada, ou se é limitada, se é MEI, se é sociedade anônima, e etc. E mais coisas que vocês queiram colocar, que achem importante, para caracterizar o empreendimento. No terceiro grupo de informações, eu quero produto e ou serviço. Quer dizer, o que aquela empresa faz? Pode ser uma indústria que vai fazer um produto qualquer. Vai vender para outra indústria, vai vender para uma pessoa física. Pode ser uma empresa de serviços, tá? Ah, eu vou prestar serviço em alguma coisa, tá? Mas eu quero que vocês descrevam com detalhes processos de fabricação e ou serviços. Organogramas, como que se dá o andamento da produção. Se vocês, o ideal é que tenha uma planta baixa, né? Aquelas plantas da indústria e assim por diante. E o quarto grupo de informações. Quais são os clientes de vocês? Eles são de que área? O que eles fazem com o produto, processo, serviço de vocês e assim por diante. Quais são os concorrentes de vocês? Ah, vocês detêm monopólio, não tem concorrente? Ou o produto de vocês é inovador, ainda não tem concorrente? Tudo bem, mas justifiquem isso. Senão, coloquem quais são os concorrentes. E quais são os fornecedores de vocês? Ah, então, para tal peça eu pego desse fornecedor, tal peça eu pego desse, e assim por diante. Tá? O mais detalhado possível. E eu vou dar nota em relação ao detalhamento. Quer dizer o quê? Pensem o seguinte, eu preciso detalhar de uma tal forma que o professor Klaus tem que entender como que é a empresa. Todos esses grupos de informações da empresa. Se ficar algo pela metade, se ficar algo não bem explicado, e eu senti isso, eu vou tirar nota, tá bom? Então prestem atenção. Mas se vocês verem, pessoal, essas são informações que tem que ter numa empresa, independente qual é o ramo. E como a gente é da administração, a gente tem que começar a exercitar isso, tá? Olha, esse primeiro trabalho nem tem nada a ver com sustentabilidade, né? Claro que tem. A gente vai construir a sustentabilidade em cima desta empresa. Então, a intenção é fazer algo bem prático. Professor, tem que ser uma empresa existente? Não, vocês podem inventar. É claro que se for uma empresa que já existe... Professor, eu tenho uma empresa. Ah, eu tenho uma lanchonete. Posso fazer na lanchonete? Pode. Professor, eu tenho uma loja de sorvetes. Posso fazer na loja de sorvetes? Pode. Professor, eu trabalho em tal empresa. Posso fazer de tal empresa? Pode. Sem problema. Professor, eu não conheço nenhuma.
Posso inventar? Pode, tá? Mas não invente algo muito estrambólico, muito grande, etc. Normas para a formatação do trabalho acadêmico. Ai, professor, tem isso? Tem isso. Sabe por que existem normas? É só para encher o saco do aluno. Não, tô brincando, tô brincando. As normas existem para que tudo fique homogeneizado e, principalmente, quem vai ler os trabalhos entenda sem problema algum, tá? Então, eu até coloquei um site aqui embaixo. Gente, esse site não é oficial da BNT, nada, mas ele dá umas dicas bem legaisinhas. Inclusive, eu tirei essas dicas do site. Então, vocês vão fazer lá o doc de vocês no Word, né? Colocar a folha 4, vocês vão fazer capa. Nesse site mostra como fazer capa. Aqui tem as margens, a fonte. Normalmente o pessoal usa Times New Roman, cor 12, tamanho 12, cor preta. Itálico só se tiver palavras ou expressões em outro idioma. Espaçamento 1,5 no texto. Quando vocês fazem aquelas citações que vocês copiam ipsis literis ao pé da letra, daí ela fica com espaçamento 1. Mas deem uma olhada nesse site aqui, tá? Alinhamento justificado, a paginação está no site, sumário está no site, citações e notas está no site, e referências bibliográficas está no site, tá? E, inclusive, eu coloquei esse site, sabe por quê, gente? Ele até coloca lá exemplo do Word, onde que você tem que apertar para fazer tal coisa. É bem legal, tá? Então, esse é o trabalho número 1. Gente, prestem atenção nesse trabalho, porque além de valer nota, ele vai ser a base para os outros. Então, qualquer coisa que vocês deixem incompleto aqui, ou fique meio obscurecido, nevoado, assim, que nem vocês entendam direito, vai prejudicar os outros trabalhos. E lembrando, né, gente, somos administradores, então a gente já precisa começar a se acostumar com o mínimo de informações, e esse é o mínimo de informações sobre uma empresa, tá bom? Perguntas até agora sobre o trabalho. Perguntas. Dúvidas? Professor, Fale. você falou ali, passou as normas, certo? Mas você disse que a gente vai usar esse primeiro trabalho para fazer os outros. Vai ser tudo um trabalho completo e um só, assim? Por exemplo, esse primeiro aí vai juntar com o segundo, tudo no mesmo trabalho? Pode, Formatação? pode. Porque, por exemplo, as referências lá, dessa primeira parte lá do trabalho, igual você falou, se tiver uma lanchonete for fazer, da onde que não vai pegar referência da internet, certo? Não. Se não tem, se vocês não citaram outros autores, não precisa colocar referência, não vai inventar referência, tá? Tomar muito cuidado com isso, tá? Não, então, minha pergunta era só se ia juntar um embaixo do outro, entendeu? Pode. Eu não Ah, tinha pensado nisso, Rodrigo, mas gostei da sua sugestão. Então, vocês estão liberados para juntar um com o outro ou deixar separado. Viu só como o professor Klaus é bonzinho? Professor, Fale, Bruna. vai estar disponível lá no AVA essa explicação que você deu agora? Já está lá na semana 3, que é essa semana, no material do professor, está esse doc. E daí, quando eu terminar a aula, eu vou baixar a aula, a gravação, e vou colocar na gravação dessa semana, tá? Tá bom. E lá, só que prestem atenção, a entrega é na semana 5, dia 4 de março, até as 23 horas e 59 minutos. A semana 5 para entrega já está aberta para vocês. Então, se vocês clicarem lá na semana 5, irem lá embaixo, tem entrega de tarefa, tá? Tem entrega de trabalho. Daí, se vocês já quiserem entregar o trabalho, já podem entregar. Mas o prazo máximo é dia 4 de março, 23 horas e 59 minutos. Quer dizer, a gente tem 2 semanas para fazer isso. Daqui 15 dias. 14 dias, na verdade, né? 14 dias
3 horas e 28 minutos para entregarem esse trabalho, né? Nossa, gente, dá tempo, dá tempo. Professor, quantas páginas? Gente, depende de vocês. Eu não gosto de falar em número de páginas, eu gosto de falar de informações que tem dentro. Eu já vi dissertações de mestrado com 230 páginas que não valiam nada. E já vi dissertações de mestrado com 60 páginas que estavam ótimas. Então é assim, gente. Não é o número de páginas que vai decidir se um trabalho é bom ou não. É a informação que está lá dentro. Coloquem isso na cabeça. Já tive muitos alunos, professor, mas eu fiz 20 páginas e o senhor dá essa nota ruim aqui. Pô, mas você escreveu 20 páginas ruins, né? Então, quando outros alunos com 10 páginas ganharam nota máxima. Eu dou nota máxima. De vez em quando, mas eu dou nota máxima. Então, prestem atenção na qualidade das informações que vocês colocam, tá? Qualquer coisa, gente, entre em contato comigo, vocês têm meu e-mail, é klaus.zalter@uniandrade.edu.br. Pode no Fale com o Professor também, eu até prefiro por e-mail, mas pode que o Fale com o Professor. Entre em contato, se tem dúvida, entre em contato, tá bom? Eu estou à disposição de vocês e eu quero que vocês saibam que eu estou ao lado de vocês. Totalmente. Vocês são minha prioridade absoluta. Só que, é claro, eu vou cobrar de vocês. Vou cobrar, sim. Bons administradores. A gente quer formar bons administradores. Então, a gente tem que dar uma boa aula, estar com vocês, ensinar tudo que puder ensinar, mas tem que cobrar de vocês também, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá? Prazo final, 4 de março, 23 horas e 59 minutos, postar lá na semana 5, último item, entrega de trabalho. Só um aluno da equipe precisa postar, mas não se esqueçam de colocar o nome de todo mundo, tá? Eu já tive casos em que só um colocou o nome, e daí o resto da equipe ficou sem nota. Foi complicado, foi complicado. Sabe aquele negócio do futebol, bola na mão e mão na bola? É a mesma coisa nesse caso. Tá? Foi complicado, foi complicado. Sabe aquele negócio do futebol, bola na mão e mão na bola? É a mesma coisa nesse caso. Tá? Aliás, o Coxa ganhou ontem, né, gente? Vamos comemorar, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus mesmo, né? E do Palmeiras, né? Então agora, o Coxa pode dizer que é o 4º melhor time do mundo. Agora só vai voltar a ganhar na 2ª divisão, né? Espero. Mas vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Dúvidas? Então vamos começar a nossa aula. A aula mais... Eu estou apertando errado aqui já. A disciplina mais legal do curso inteiro de vocês. Vamos lá? Então, hoje estamos na semana 3, tá? Tá aqui o nosso material. Estão enxergando o slide, gente? Sim. Alguém? Ótimo. Então, semana 3, a gente vai continuar aquilo que a gente começou na semana passada. Vamos falar um pouco mais sobre a questão ambiental. Se lembram que semana passada eu falei para vocês que meio ambiente é tudo o que nos cerca? Meio ambiente é tudo o que está à nossa volta. É muito importante a gente ter isso na cabeça, porque eu vejo até pessoal de indústria, pessoal de grandes empresas achar, não, meio ambiente está lá na Amazônia, então eu não preciso me preocupar com o que ocorre aqui do lado da minha indústria. Não, meio ambiente é tudo, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Tá? Bem sedimentado. Eu garanto para vocês que quando vocês descobrem isso, quando vocês começam a olhar para os lados e tal, mas tudo isso é meio ambiente, que nem o professor Klaus falou, a relação de vocês com o resto vai mudar. Vocês começam a ver de forma diferente. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? Bom, gente, quando a gente terminou a aula passada falando de o que pode salvar o fim do mundo, se lembram disso? E eu falei, a gestão ambiental. A gestão ambiental hoje,
talvez o principal instrumento da chamada sustentabilidade, talvez não, é o principal instrumento da chamada sustentabilidade dentro dos negócios, a gestão ambiental, ela parece um assunto novo, mas o ser humano já lida com isso há muito tempo, né? Absolutamente muito tempo. Só que a gente não dava esse nome, não dava essa importância que a gente dá hoje, etc. Eu estou terminando de ler um artigo sobre gestão ambiental numa empresa de construção civil lá na Austrália, bem interessante, onde que eles, a partir da gestão ambiental, além de diminuir os impactos deles no meio ambiente em volta, eles obtiveram uma redução de custo de 10%, só por causa da gestão ambiental. Olha só que legal. Mas quando a gente fala de gestão ambiental, a gente primeiro tem que falar de uma coisa: modificações ambientais, né? Modificação ambiental é toda modificação que ocorre no meio ambiente. Ô, professor, é claro, né? Modificação ambiental, óbvio. Mas tem dois grandes tipos de modificações ambientais que a gente tem que prestar atenção: modificações naturais e modificações provocadas pelo ser humano. Vocês já ouviram falar, né, que há 65 milhões de anos atrás caiu um meteoro lá no Golfo do México, né, e a explosão foi tão grande, levantou tanta poeira que cobriu o planeta inteiro, as plantas morreram, os herbívoros, aqueles animais que comiam as plantas, morreram porque não tinham mais plantas, daí os carnívoros que comiam os herbívoros morreram porque não tinham mais carne para eles comerem, e assim teve a grande extinção dos dinossauros. Aliás, essa semana eu vi que vai ter agora no estacionamento do Madalosso, lá em Santa Felicidade, uma exposição sobre dinossauros. Diz que é muito legal. Quem tiver criança, leve. A gente pode ter, entre as modificações naturais, grandes modificações, como cair um meteoro, terremotos, erupções vulcânicas, né? Aqui, quem é do norte do Paraná, é chamado aquela região de terra roxa, né? Os nativos do norte do Paraná, lá de Maringá, Londrina, são os pé vermelho, né? Porque a terra é vermelha, aliás, uma das melhores terras no Brasil para se plantar, para fazer agricultura, tá? Sem dúvida. Mas por que a Terra é vermelha? Porque há 200 milhões de anos atrás teve uma super, hiper, mega erupção vulcânica lá no norte do Paraná. E a lava, aquele negócio que sai incandescente dos vulcões, foi por todo o norte do Paraná. Aquilo virou rocha e ao longo do tempo virou terra, virou solo, com altas quantidades de elementos que são necessários às plantas. Então, por isso que é tão boa a agricultura lá no norte do Paraná. Mas aquilo provocou uma modificação ambiental gigantesca. A minha pergunta para vocês, gente, dá para evitar um terremoto? Dá para evitar uma erupção vulcânica? Um meteoro? O ser humano já está tentando achar jeito de desviar meteoro, mas ainda estamos longe disso, tá? Não dá. Agora, aquelas modificações que o ser humano faz no meio ambiente, isso a gente pode pensar. Lixo jogado em tudo que é lugar, poluição do ar, né, poluição do solo, poluição da água. Isso dá para a gente trabalhar. É difícil arrumar? Por causa do nível de porcaria que a gente fez até agora. Mas é possível fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala em gestão ambiental, é proteger o meio ambiente das modificações causadas pelo ser humano. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, gestão ambiental numa empresa, é diminuir aquilo que a empresa, o ser humano, faz para o meio ambiente. É disso que a gente vai tratar aqui na nossa disciplina. Essa preocupação, como eu falei para vocês, ela é dos tempos modernos, mas já há 300 anos a gente já fala disso. Spinoza, Malthus, Darwin. Teve um naturalista alemão que veio aqui para o Brasil, chamado Alexander von Humboldt, muito famoso, há 200 anos atrás. Ele já falava disso.
Um outro, Marcius, também naturalista alemão há 200 anos atrás, eu até conheci um descendente dele, um alemão que veio trabalhar aqui no Brasil, inclusive. Na década de 60, 70, o Clube de Roma escreveu lá o Limites ao Crescimento, e eles alertavam já na década de 60 da poluição dos rios transnacionais. Rio transnacional é aquele rio que passa por vários países diferentes. O Rio Reno, por exemplo, começa ali entre França e Itália, faz a fronteira entre França e Suíça, faz a fronteira entre França e Alemanha. No meu doutorado, eu fui estudar uma parte do meu doutorado na Alemanha, e eu morei a 6 quilômetros da fronteira da Alemanha com a França, no Rio Reno. Volta e meia ia lá passear no Rio Reno. Passa depois por Luxemburgo, Holanda, Bélgica, e vai desembocar lá no Canal da Mancha. Então, o Rio Reno é um rio que passa por vários países. E eu me lembro, quando eu era novo ainda, década de 70, começo da década de 80, volta e meia, tinha acidente em indústrias farmacêuticas lá na Suíça, e deixavam cair produtos altamente tóxicos no Rio Reno, e ia matando peixes até a Holanda. Ali perto, o Rio Danúbio, o famoso Rio Danúbio, um dos maiores rios da Europa, ele nasce bem pertinho da casa do meu pai, onde meu pai nasceu na Alemanha. E ele vai pela Alemanha, Áustria, ele passa pela Hungria, e daí ele vai até a Romênia e vai desembocar lá no Mar Negro, perto da Rússia. Então ele vai longe. O Rio Danúbio também, se a Alemanha polui o Rio Danúbio, essa poluição vai atingir todos os outros países. E isso eles chamaram de responsabilidade alheia. Então, a Alemanha tem que ter responsabilidade sobre o Rio Danúbio para não prejudicar a Áustria, para não prejudicar a Hungria, para não prejudicar a Romênia, e assim por diante. E o próprio Clube de Roma fez vários modelos matemáticos, mostrando que se a gente continuasse a crescer e tirar recursos naturais da maneira como a gente estava fazendo, a gente ia ter problemas seríssimos. Mas isso a gente discutiu aula passada, se lembram disso? A gente pode traçar a gestão ambiental como a gente conhece hoje desde a década de 50. Então, foi na década de 50 e 60 que surgiram, por exemplo, os primeiros movimentos ambientalistas. O Greenpeace foi na década de 70, famoso Greenpeace. Mas outros movimentos já surgiram na década de 50. E a principal preocupação deles era a contaminação do ar e da água. Querem ver alguns exemplos drásticos? Até as fotos mostram. Lá no Japão, tem um lugarzinho, é uma baía, onde que o mar entra, e tem várias aldeias de pescadores em volta dessa baía. Vocês sabem que o povo japonês, a nutrição deles é muito dependente do mar. Então, eles consomem vários produtos vindos do mar. E nessa baía não era diferente. Então, os pescadores saíam para pegar peixes, algas, moluscos, crustáceos e assim por diante, para se alimentar e para vender. Só que tinha uma empresa nessa baía que jogava seu esgoto direto na baía. E esse esgoto tinha mercúrio. Mercúrio é um metal pesado que a temperatura ambiente ele fica líquido. Era muito usado, até hoje ainda é usado, mas antigamente mais para fazer obturação de dentes. Dentes quebrados, cariados, etc. Eu ainda tenho obturação de mercúrio feita há 30 anos atrás. Só que o mercúrio, em forma livre, não na obturação, aqui ele está preso, e em forma livre, o mercúrio é altamente tóxico. E ele é neurotóxico, afeta o sistema nervoso. Pior ainda. Então, as pessoas, as mães, iam se alimentando daquele alimento vindo do mar com mercúrio, iam se intoxicando. Quando elas engravidavam, passavam para as crianças. Só que isso afetava já a formação do feto.
muitas crianças começaram a nascer com problemas locomotores, com problemas neurológicos e etc. Até hoje, nascem crianças com esses problemas lá na Baía de Minamata, no Japão. Uma outra coisa na década de 50 foi a poluição do rio Tâmisa. Aquele rio que passa bem no meio de Londres, ali do lado do parlamento inglês, do Big Ben, né, que é aquele relógio bem grande, e etc. Onde que tem o London Eye, que é foi a primeira roda de gigante, realmente gigante no mundo, né? Virou atração turística e tudo mais. Aquele rio é o rio Tâmisa. E ele era tão poluído, gente, tão poluído, que volta e meia eles tinham que suspender as sessões do parlamento britânico, que ficava fica à beira do rio Tâmisa, por causa do mau cheiro. Era um esgoto a céu aberto. Hoje, o rio Tâmisa, você pode pescar nele. E melhor, comer os peixes que você pesca no rio Tâmisa. Eu coloquei aqui, gente, um link mostrando outro fato que aconteceu em Londres em dezembro de 1952, o famoso smog. Smog vem do fog, que é aquele nevoeiro típico de Londres, né? Que vocês veem em filme, tem sempre um nevoeiro em Londres, né? Só que era um nevoeiro misturado com poluição. Era um absurdo. Teve dias, gente, que assim, a pessoa não conseguia enxergar no meio do dia um palmo na frente, 30 centímetros na frente. De tanta poluição do ar que tinha. Em questão de 4, 5 dias, morreram 14 mil pessoas por causa da poluição do ar. Isso ocorreu em dezembro de 1952. Com tantos problemas assim, não foram esses os únicos problemas, tinha outros, mas com tantos problemas, essa década, essas 2 décadas, foram chamadas décadas da conscientização. Por quê? As pessoas começaram a ver que estava acontecendo um problema e que elas tinham que começar a fazer alguma coisa. Daí, a gente entra na década de 70, 1970. Eu sou de 1969, então eu sou produto praticamente da década de 70. Em 1972, se organiza a primeira conferência mundial sobre meio ambiente. A primeira foi em Estocolmo, capital da Suécia. E aí os caras chegam à conclusão que poluir é crime. Mas, professor, poluir não era crime? Não, poluir não era crime. Todo mundo achava que podia jogar tudo que quisesse no meio ambiente, que podia tirar tudo que quisesse. Simples assim. Eu me lembro, na década de 70, eu era pequenininho, mas tinha uma amiga da minha mãe que tinha um carro chamado Landau. Bem grande, parecia uma limusine, era para gente rica e tal. Essa amiga da minha mãe era rica. Morava até aqui perto de casa. E para ir para a praia, gastava um tanque inteiro de combustível. Ele fazia, gente, não estou brincando, fazia 2, 3 quilômetros com 1 litro de combustível. Mas aí no começo da década de 70, a gente teve a crise energética, onde os países árabes, onde se produzia mais petróleo naquela época, eles estatizaram os postos de petróleo e as refinarias, eles tomaram das grandes empresas, o petróleo quadruplicou de preço, tá? A gente começou a valorizar resíduo, lixo, mas será que não dá para fazer alguma coisa com eles? E foi aí, na década de 70, que foi a primeira vez que se falou em desenvolvimento sustentável. Daqui a pouco a gente vai citar um pouco mais sobre isso. Foi na década de 70, principalmente por causa da ideia da Conferência de Estocolmo que poluir é crime, que a grande maioria dos países começou a fazer leis, regulamentação, começou a fazer o controle ambiental, inclusive o Brasil. As primeiras leis, especificamente para meio ambiente, aqui no Brasil foram feitas na década de 70. E daí entramos na década de 80. Gente, a década de 80 foi triste.
tem que falar. Eu sempre brinco, em termos de música, o rock nacional foi a melhor época de todos os tempos. Paralamas do Sucesso e outros grupos aí, o Legião Urbana, RPM, tudo da década de 80, Titãs, tudo da década de 80. Foi a década que eu era jovem, me tornei adulto, né? Passei de ser um teenager, né? Ser adulto. Então, eu vivi muito a década de 80. Mas, economicamente, o mundo inteiro estava numa depressão econômica grande. A gente ainda estava em ditadura militar. A gente só saiu da ditadura militar no meio da década de 80, né? E, ambientalmente, a gente teve grandes problemas no mundo inteiro. Seveso, na Itália, ainda na década de 70, liberou uma fábrica em Seveso, liberou 5 quilos de um produto extremamente tóxico, a dioxina. Teve um acidente em uma grande indústria britânica, não, acho que era americana, Union Carbide, lá em Bhopal, na Índia, que matou 5.000 pessoas. Vazou um produto químico e matou 5.000 pessoas em 1984. Teve Chernobyl. Vocês ouvem falar até hoje, né? Eu me lembro bem do acidente de Chernobyl em 1986. Era ainda a União Soviética e Chernobyl fica na Ucrânia, mas perto da fronteira com a Bielorrússia. E os russos levaram uma semana para admitir que Chernobyl tinha explodido. Então, aqui explodiu uma usina nuclear no complexo de usinas nucleares de Chernobyl, tá? Até hoje a gente vê filmes, né? Eles fizeram um sarcófago aqui, um grande sarcófago, uma grande proteção para não vazar material radioativo, mas a cidade que foi construída ao lado do complexo nuclear de Chernobyl, Pripyat, ela está fechada desde o acidente e a previsão é que ela seja reaberta só daqui 10.000 anos, só para vocês terem ideia, né? No Alasca, lá nos Estados Unidos, um super petroleiro chamado Exxon Valdez bateu numa rocha e liberou centenas de milhares de litros de petróleo cru, aquele petróleo bem, como eu vou dizer, grosso, né? Isso foi em 1989. Né? Tudo isso fez com que as pessoas repensassem ainda mais. Gente, o que está acontecendo? A gente vai destruir o mundo assim daqui a pouco, né? Então, fale. Desculpa interromper, se eu não me engano, não sei se você falou, eu não vi ainda, sobre o SES 37 Minas Gerais. Não, isso foi em Goiânia. Em Goiânia? Foi em Goiânia, acho que foi em 89, se não me engano, eu também me lembro bem, porque, assim, gente, Chernobyl foi o maior acidente nuclear de todos os tempos no mundo. O segundo maior foi Goiânia, aqui no Brasil. E daí, quando aconteceu Fukushima, no Japão, em 2011, se não me engano, Fukushima passou para segundo lugar e o acidente do Césio-137 em Goiânia passou para terceiro lugar. Mas, assim, foi também na década de 80, o Césio-137. Foi assim, aparelho de raio-x usava muito material radioativo para fazer raio-x. E, no caso, tinha um aparelho que usava Césio-137. O Césio-137 vem na forma de pó. E como ele é radioativo, no escuro ele brilha. Uma vez, um catador de material reciclável, ele estava andando numa certa região lá de Goiânia, em Goiás, e em um terreno baldio ele viu um equipamento jogado. Ele pensou assim, nossa, quanto ferro, eu vou ganhar um monte de dinheiro vendendo esse ferro. Ele foi lá e começou a desmontar o equipamento para levar o ferro para casa. Daí ele viu um pozinho que brilhava. Ele pensou assim,
Vou levar para os meus filhos. Eles vão gostar de ver esse pó que brilha no escuro. Olha que legal. Foi a pior coisa que ele fez na vida, né? Porque ele morreu e acho que foram 8 ou 9 pessoas que morreram porque esse pó era radioativo, tá? Hoje, no lugar onde que estava esse aparelho de raio-x, foi feita uma praça em homenagem aos que morreram envenenados pela radioatividade do aparelho de raio-x, pelo Césio 137. Até hoje, o caso de Goiânia, Césio 137, é considerado o terceiro maior acidente nuclear da história da humanidade. Primeiro, então, foi Chernobyl. Tem dezenas de filmes sobre Chernobyl. Inclusive, eu li, há 2 anos atrás, um livro de uma autora da Bielorrússia, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 2015, até por esse livro que ela escreveu, onde que ela relata como era a vida das pessoas que viviam na região de Chernobyl pós-acidente. Tem vários, na Netflix tem seriados sobre isso. É muito bom ver o jeito que foi tratado Chernobyl, tá? E hoje o segundo maior acidente é considerado de Fukushima, lá do Japão, quando teve aquele um terremoto de 9 pontos na escala Richter, que isso é inacreditável, e um maremoto, né? Então, o que atingiu a usina nuclear de Fukushima não foi o terremoto, ela aguentou o terremoto. O problema foi o maremoto, que a usina ficava logo na praia, né, digamos assim, logo em contato com a água do mar. Bom, e daí eles começaram a pensar assim, pô, gente, com tanto problema acontecendo em indústria, a gente tem que colocar um fim nisso. Vamos fazer o seguinte, vamos criar leis diferentes. A partir de agora, a gente já vai fazer leis ambientais antes da empresa se instalar. Ela só vai poder se instalar quando ela tiver seguido aquelas leis. E daí surgiu o chamado EIA-RIMA. É assim chamado aqui no Brasil. Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto no Meio Ambiente. EIA-RIMA. Então, hoje, uma empresa que pode provocar impacto ambiental, ela só pode se instalar se ela fizer um estudo de como esses impactos da empresa vão afetar o meio ambiente. Por isso, é chamada década da legislação específica para novas indústrias. Não indústrias que estavam surgindo, indústrias que estavam se instalando. Ainda na década de 80, teve um caso muito famoso, tem até um filme chamado Erin Brockovich, que é baseado nesse caso do Love Canal. Foram construir uma usina hidrelétrica nos Estados Unidos, daí construíram um canal subterrâneo para desviar a água do rio para poder construir a usina hidrelétrica. Quando construíram a usina hidrelétrica, fecharam o canal. Daí alguém pensou assim, sabe que eu posso aproveitar esse canal subterrâneo e jogar meu lixo tóxico lá dentro? Daí eles começaram a jogar lixo tóxico em barris como esse de ferro, em um canal subterrâneo. Só que esse canal ficava bem debaixo de um conjunto habitacional. O canal era chamado Love Canal, ele passava bem debaixo desse conjunto habitacional. E essa poluição acabou vazando desses tonéis aqui, desses barris, apesar de serem de ferro, eram PCBs e outros poluentes bem graves, e por capilaridade, a mesma coisa que a gente tem nas veias, por canais bem pequenos que existem no solo, milimétricos, a poluição começou a subir e afetar principalmente crianças. Crianças começaram a ficar doentes, etc. E os moradores dessa região tiveram que fazer uma guerra jurídica e conseguiram que o governo e a indústria que fez isso pagassem indenizações, tratamento médico e tudo mais. A partir daí, o governo americano, isso foi nos Estados Unidos, né? O governo americano criou uma linha de crédito chamada Superfund para a reabilitação dessas áreas contaminadas.
Em 1987, eu sempre falo que o mundo tem salvação, porque em 1987, o mundo inteiro se reuniu em Montreal, no Canadá, para eliminar os clorofluorcarbonos, CFCs, aqueles que causavam o buraco na camada de ozônio. Esses são os principais causadores do buraco na camada de ozônio. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso com toda certeza, tá? Com a camada de ozônio, ela filtra os raios solares, filtra os raios UV, ultravioleta. Se não fosse isso, a gente ia queimar, tá, gente? Pessoal branco como eu, aliás, eu não sou branco, né? Eu sou transparente, né? Meu Deus do céu. Eu sou muito branco, gente. É sério, dá para ver minhas veias aqui, de tão transparente que eu sou. São dois, professor. Se a gente pegar sol, a gente morre de câncer de pele. Esse que é o nosso problema, né? Por isso que eu sinto tanta inveja de quem tem a pele mais morena, porque não tem tanto problema de câncer de pele. Essa é a coisa ruim que eu carrego. É uma das coisas ruins que eu carrego, né? Infelizmente. Mas a gente conseguiu eliminar os CFCs. Hoje, a gente consumia milhares, centenas de milhares de toneladas de CFCs por ano, inclusive nas geladeiras, aquela serpentina que tem atrás nas geladeiras, antigamente tinha CFC, que ela pegava o calor, o CFC, esse gás, pegava o calor de dentro da geladeira e jogava para fora. Hoje, a gente deve consumir no mundo inteiro no máximo 1 quilo de CFC, no mundo inteiro. Em 1987 ainda, a ONU fez o relatório Brundtland, chamado Nosso Futuro Comum, onde que falou sobre o desenvolvimento sustentável. Em 1989 foi assinado o Acordo da Basileia. Basileia é uma cidade na Suíça, Basel se fala, a tradução é Basileia, onde que foi assinado um acordo internacional sobre resíduos, sobre o movimento transfronteiriço entre fronteiras de resíduos. Eu fui em 2015 para Gana, na África, num projeto de pesquisa, e eu vi em Accra, eu vi isso. O pessoal dos países desenvolvidos até hoje manda computador velho, que não serve mais para nada, lá para Gana, e eles queimam os computadores para tirar os metais preciosos. Vocês não sabem a poluição que se faz com isso. Accra tem 10 milhões de habitantes, maior cidade de Gana. E a cidade fede. Fede por causa deles queimarem os computadores velhos para retirarem os metais importantes, como alumínio, ferro, ouro, prata e assim por diante. Foi na década de 80 que as empresas começaram a ver a legislação não mais de um ângulo defensivo. Ai, droga, eu tenho que seguir essa porcaria de legislação, isso só custa mais. Mas elas começaram a ver a legislação ambiental de um ângulo proativo. Eu quero mostrar para o meu cliente que eu sou bonzinho com o meio ambiente. E eu vou seguir todas as leis porque eu sou bonzinho para o meio ambiente. E meu cliente vai ver isso e vai comprar de mim. Afinal, o meio ambiente entrou na discussão do ser humano no dia a dia, inclusive no Fantástico. Daí entramos na última década do século XX, os anos 90. E daí mudou tudo, né? As pessoas estavam mais conscientes e exigindo dos governos, das empresas. As pessoas estavam assumindo os custos para melhorar a sua qualidade de vida. A gente começou a repensar o uso daquelas matérias-primas que eram muito raras. A gente começou a repensar o uso de energia. Foram aí que surgiram as lâmpadas fluorescentes. E daí, nos anos 2000, logo em seguida, as lâmpadas LED. Foi na década de 90 que se falou muito, começou a se falar muito da reciclagem. Inclusive o programa de lixo que não é lixo, não vai para o lixo separe, aqui de Curitiba, surgiu em 1989. A gente discutiu, rediscutiu muito o desperdício. A gente precisa mesmo desperdiçar recursos naturais? Em 1992,
o Brasil organizou a segunda grande conferência mundial do meio ambiente. A primeira foi 20 anos antes em Estocolmo, na Suécia, se lembram disso? Em 1992, até só um fato bem interessante, foi a maior reunião de chefes de Estado da história da humanidade até aquele momento. Foi aqui no Rio de Janeiro, em 1992. Não foi na ONU, em Nova York. Foi aqui no Rio de Janeiro, em 1992. Nessa conferência, a gente chegou à seguinte conclusão. Lá na primeira, em Estocolmo, 72, a gente chegou à conclusão que poluir é crime. Ótimo. Hoje em dia, isso é óbvio, né? Mas naquela época, não. E agora, em 92, agora não, em 1992, a gente chegou à conclusão que não adiantavam ações isoladas, localizadas em pontos diferentes. Meio ambiente tem que ser uma preocupação da humanidade como um todo. Foi na década de 90 que surgiram conceitos como certificação ambiental, principalmente ISO 14001, atuação responsável, a própria gestão ambiental. Começaram a se modificar as relações entre empresas, ONGs e órgãos fiscalizadores. Até hoje eles ainda se matam, mas acredite, era bem pior. Eles começaram a ver, poxa, por que a gente não se junta em prol do meio ambiente, em prol da sociedade? As empresas começaram a deixar multas e autuações em segundo plano. Por que isso? Ah, porque elas não iam pagar. Não, não era por causa disso. Era porque elas queriam mudar a imagem delas. Elas queriam mostrar para os consumidores que elas respeitavam o meio ambiente, respeitavam as pessoas, a tal da responsabilidade solidária. E se eu faço tudo certo, por que eu vou ganhar multa? Por que eu vou ser autuado por alguma coisa? As empresas, nem toda, gente. Até hoje temos empresas que fazem muita porcaria. Mas no geral, no todo, no grosso, as empresas começaram a ver a questão ambiental não mais como um problema, mas como uma solução. Falar assim para o consumidor, viu? Eu sou melhor que aquele cara lá. Compre o meu produto. É assim que as empresas começaram a ver. Isso já na década de 90. Então, tem muitas empresas que já vêm com essa ideia desde a década de 90. E a gente vai falar na nossa disciplina várias maneiras de se pensar isso. Mas tem alguns conceitos que a gente tem que tomar cuidado, que a partir de agora a gente tem que colocar na cabeça e seguir ao pé da letra esse conceito. Por exemplo, poluição ambiental. O que é poluição ambiental? São as modificações causadas pelo ser humano. Então, a gente fala que poluição ambiental é a ação ou omissão do ser humano que, através da descarga de material e energia, atuando sobre os grandes compartimentos ambientais, como a água, solo, ar, ruído também, causa um desequilíbrio nocivo, seja de curto, médio ou longo prazo, sobre o meio ambiente. Então, tudo que nós fazemos que pode causar um desequilíbrio sobre o meio ambiente é chamado de poluição ambiental. Professor, quando um vulcão explode, ele polui. Mas a gente não considera aqui, porque isso faz parte da dinâmica natural do nosso planeta. Prestem atenção nisso. Tá? Então, tudo que a gente faz pode ser considerado poluição ambiental. Claro, com toda certeza. Quando eu vou no banheiro e jogo meu esgoto para fora, eu estou provocando um desequilíbrio no meio. Quando eu ligo o meu computador e preciso de energia, mas tiveram que fazer uma hidrelétrica para produzir energia. Estou provocando desequilíbrio no meio. Então, infelizmente, gente, tudo que nós fazemos provoca poluição ambiental. Provoca desequilíbrio sobre a água, sobre o solo, a terra, né? Ou sobre o ar. Tudo que a gente faz. A gente vai andar de carro, polui o ar. Vamos andar de ônibus, polui o ar. Então, o que a gente tem que fazer? Essa é a grande discussão. Como a minha empresa pode atuar nisso daí? Em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que tudo que a gente faz causa poluição. Então, a gente tem que começar a tentar
diminuir essa poluição. Os efeitos da poluição vocês já conhecem, né? Degradação da qualidade ambiental, saúde, segurança, qualidade de vida. Na biota, que são todos os seres vivos. Na estética, eu sempre brinco. Alguém gostaria de morar do lado de um lixão, de um aterro? Eu acho que não, né? E mesmo na questão sanitária, de doenças, a poluição traz muitas doenças. Se calcula que hoje morrem no mundo em torno de 1 milhão de pessoas por mês, no mundo inteiro junto, por causa da poluição do ar. A origem é complexa, os poluentes podem vir de qualquer lugar, poluente do ar pode ser levado por uma corrente de ar para quilômetros de distância. Eu poluí um rio, isso pode levar a dezenas de quilômetros de distância e assim por diante. E os efeitos são difusos, né? Os efeitos se espalham. As consequências da poluição são cumulativas, vão se acumulando e crônicas. Elas permanecem por longo tempo. Mas o grande problema é, depois de feita a porcaria, é difícil consertar essa porcaria. Então, a despoluição normalmente é muito complexa e cara. Indo desde soluções locais ali, vamos despoluir aquele pedacinho de terra ali, até soluções globais, como diminuir o efeito estufa. O famoso Acordo de Paris, aliás, o novo presidente americano voltou ao Acordo de Paris agora. Mas acho que uma das grandes viradas foi quando a gente desenvolveu, ou a gente criou esse conceito de desenvolvimento sustentável. A primeira vez que ele foi falado da forma com que ele é utilizado hoje foi no relatório Brundtland, da Nosso Futuro Comum, da ONU, em 1987. Então, o que significa isso? É o desenvolvimento que visa atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Vamos fazer aqui uma suposição. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um computador, eu tenho celular, eu gosto de viajar, eu preciso me alimentar, gasto energia, vou gastar água tomando banho, etc. Posso fazer isso? Claro que eu posso. Não tem problema nenhum. Tenho direito. O que eu não tenho direito? Exagerar. Eu não tenho direito de tirar muitos recursos do meio só para mim, Klaus, indivíduo. Eu tenho que pensar, será que o Gustavo e a Stephanie, meus dois lindos e inteligentes filhos, e o problema é que eles são lindos e inteligentes mesmo, de verdade, pai coruja, né? Será que o Gustavo e a Stephanie também vão ter água para eles quando eles tiverem a minha idade? Também vai ter energia para eles fazerem as coisas em casa? Será que eles vão poder ter um carro? Então, quando eu consumir alguma coisa, eu tenho que pensar, será que eu não estou exagerando? Será que os meus filhos, netos, bisnetos, trinetos, etc., vão ter as mesmas coisas para poder consumir? Eles têm direito também. Assim como eu tenho direito, eles também têm direito. Então, eu posso consumir agora. Só que, se eu exagerar, meus filhos, meus netos, talvez não tenham mais os mesmos recursos naturais para poder consumir alguma coisa. E daí? Como eles vão ficar? Isso é desenvolvimento sustentável. Isso eu posso pensar na minha vida, na minha família, na população do meu bairro, na população da minha cidade, na população do meu estado, na população do meu país. Eu posso pensar em uma empresa, eu posso pensar num conjunto de empresas e assim por diante. Tá? Gente, poluição industrial é basicamente desperdício e ineficiência. E ninguém quer desperdício e ineficiência, né? Eu sempre falo, eu compro 100 quilos de matéria-prima, se eu sair 90 quilos de produto, opa, onde que foi parar esses 10 quilos aí, professor? Resíduo, esgoto. Isso é desperdício e ineficiência. Para tentar diminuir um pouco esse problema, ao longo do tempo, a gente foi criando conceitos como qualidade total.
que a gente tenta aumentar a eficiência de processos e diminuir as porcarias que saem, resíduo, lixo. A humanidade está chegando à conclusão que a gente pode sim ter desenvolvimento econômico com saúde e qualidade de vida. E por isso a gente está difundindo o conceito: uma economia sadia necessita um ambiente sadio. Um outro conceito muito importante é a qualidade ambiental. O que é um bom meio ambiente? É aquele que atende aos requisitos de natureza física, química, biológica dos organismos que estão ali. Ótimo. Mas olha só que legal, ele precisa atender também aos requisitos de natureza social, econômica e tecnológica do ser humano. Porque o ser humano também faz parte do meio ambiente. E a gente precisa atender todos esses requisitos de tal maneira que aquelas relações entre os diferentes grupos de organismos, incluindo o ser humano, eles atinjam a estabilidade. Eu já falo de antemão para vocês, é muito difícil, mas a gente tem que lutar por isso. Como uma empresa pode fazer isso, por exemplo, né? Por que uma empresa vai fazer isso? Algumas vezes para pegar financiamento internacional, os grandes bancos internacionais, eles exigem uma contrapartida ambiental. Para ser fornecedor internacional, até o artigo que eu estou lendo fala sobre isso, para ser fornecedor internacional, para ser líder de segmento. Como que eu posso fazer isso? Com treinamento, planos de ação, documentação, organização, limpeza, inspeção, análise periódica, e um monte de outras ferramentas que eu vou mostrar ao longo da disciplina para vocês. Só que a gente tem que pensar isso, esse novo conceito, tem que pensar o meio ambiente em todos os pontos da nossa empresa, desde a concepção do produto até a fabricação dele, venda e uso pelo consumidor final. E daí entra, por exemplo, um conceito que eu acho lindo, maravilhoso, análise do ciclo de vida de um produto. Para fazer um produto, por exemplo, um carro, eu não preciso tirar minério de ferro lá do meio ambiente, eu não preciso tirar borracha do meio ambiente e tudo mais. Qual que é o custo ambiental para tirar minério de ferro, borracha? Daí levar até a fábrica ou para as fábricas, transformar em peça. Qual que é o custo ambiental disso? E depois, quando a empresa vende o carro, para você, para mim, a gente vai usar, a gente também provoca impactos, principalmente na qualidade do ar. Qual é o custo ambiental disso? E quando o carro não serve mais, vai para o ferro velho, qual é o custo ambiental disso? Então, a análise do ciclo de vida de um produto é muito interessante, gente. Hoje, muitas empresas estão fazendo isso. Aliás, não surgiu no meio acadêmico esse conceito. Surgiu lá, se eu não me engano, na Coca-Cola, década de 70, ainda final da década de 70, começo da década de 80. Na Coca-Cola, eles tiveram um pequeno acidente e eles viram que podiam provocar um grande problema ambiental. Então, eles começaram a ver qual é o custo ambiental de cada etapa até ir para o consumidor final e depois o consumidor final jogar aquele produto fora. Desde a obtenção da matéria-prima original até o final do ciclo de vida dele. Por isso a gente chama análise ambiental do ciclo de vida de um produto. Tá? Aqui, por exemplo, a gente pode trabalhar também, como exemplo, a utilização conscienciosa ou com consciência da matéria-prima e energia. Então, eu tenho um sistema de produção qualquer. O que eu vou precisar? Energia e matéria-prima. Eu vou fabricar produto com suas embalagens e vou mandar para o mercado. Daí o mercado usa e joga fora os restos, que vai para tratamento de resíduos. Mas só que eu posso mudar um pouco essa realidade, ela não precisa ser reta, né? Por exemplo, tem
Eu posso tentar recuperar energia no meu próprio sistema, para voltar aqui. Eu tenho subprodutos que vão para o mercado, que eu posso vender para o mercado, resíduo de produção, que pode ir para tratamento de resíduos. Alguns materiais que sobram da minha produção podem voltar para o sistema produtivo. Quando vai para o tratamento de resíduos, eu posso recuperar energia, eu posso recuperar matéria-prima, e eu vou ter que jogar alguma coisa de modo controlado no meio ambiente, por exemplo, em aterros. Será que eu não posso repensar todo o meu ciclo? É isso que a gente vai discutir na nossa disciplina. Por fim, mas quem cuida disso tudo, gente? Tem que ser um profissional especial. Tem que ser um profissional diferenciado. Ele tem que, em primeiro lugar, ter a capacidade de gerir causas e efeitos. Vocês vão ouvir muito isso até durante o curso inteiro, não só na minha disciplina. Eu tenho um problema que ocorreu, mas eu só consigo resolver esse problema se eu souber qual é a causa. Então, esse profissional tem que ter a capacidade de gerir causas e efeitos, ligando a produção com o meio ambiente. Esse profissional tem que ter a capacidade de propagar novas ideias sobre o meio ambiente. Ele tem que mobilizar a força, vamos todo mundo junto trabalhar nisso, para cumprir os seus objetivos no menor prazo possível, com o menor custo possível. Mas qual tipo de profissional pode ser? Administradores? Eu conheço ótimos profissionais de meio ambiente que são administradores, engenheiros, economistas. Aliás, o primeiro profissional de meio ambiente que eu conheci, um amigo meu, era economista. Advogados, biólogos e assim, engenheiros ambientais e assim por diante. É uma área, na verdade, multidisciplinar, onde que a gente precisa entender um pouco de sociologia, economia, engenharia, meio ambiente e assim por diante. Por isso, eu sempre termino assim. Qual deve ser esse profissional? O gestor ambiental. E tem uma receita infalível para um bom gestor ambiental. E é mais ou menos assim, olha. Junte um sacerdote de uma boa seita com um engenheiro eclético, aquele que faz bastante coisa diferente. Adicione um economista não muito ortodoxo, não aqueles assim, que só olha para frente, aqueles que pensam fora da caixinha também. Bata 2 ambientalistas ao ponto de neve e misture levemente para não desandar, porque tem alguns ambientalistas que são radicais. Se você bater eles mais forte, vai desandar a receita inteira. Põe uma pitada de um bom sociólogo para entender as pessoas. Leve ao forno por um bom tempo. Depois desse tempo, retire e cubra com uma boa dose de habilidade política. Eu não estou falando de política partidária. Política é relação entre as pessoas. Deixe esfriar um pouco para não se queimar e pronto. Você terá um bom gerente, bom gestor ambiental. E vocês, gente, podem ser ótimos gestores ambientais. Isso só depende de vocês. Mas, independente se vocês forem gestores ambientais, não estou obrigando ninguém a ser gestor ambiental. É uma profissão maravilhosa. Eu falo isso de cadeira para vocês, né? Literalmente. É uma profissão maravilhosa. Mas um bom administrador tem que entender disso. Um bom administrador tem que ter isso nas mãos. E você só pode ter isso nas mãos se você entender disso, se você gostar disso, se você entrar de cabeça nisso. E hoje uma empresa tem que ter gestão ambiental. Algumas têm bem complexa, bem completa, outras têm ações mais simples. Mas a partir do momento em que a gente tenta diminuir nossos impactos ambientais, a gente está fazendo gestão ambiental, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente já vai entrar de cabeça nisso, já vendo vários instrumentos. E o primeiro instrumento que a gente já vai ver é legislação ambiental.
É duro, mas a gente tem que ver legislação. 50% do caminho andado é legislação ambiental. Pessoal, alguma pergunta? Nossa, quase 9h30. Como o professor Klaus fala. Meu Deus do céu. Alguma pergunta, gente? Dúvidas? Minha não. Alguém quer contribuir com algo? Não, prof. Ótimo, então. Ótimo não, né? Eu gostaria que vocês contribuíssem, mas vamos lá. Gente, são 9h30 agora, vocês têm mais meia hora de aula, tá? Eu quero que vocês entrem lá no atividade de frequência e façam a atividade. Relembrando que além de valer a presença na aula de hoje, essa atividade de frequência vale nota, hein? Então vamos rever o material, vamos pensar para acertar essa atividade de frequência, tá? Vejam aquele filme que eu coloquei ali nos slides, baixem os slides, cliquem em cima, aquilo é um hiperlink, e vejam aquele filminho. Gente, vocês vão se surpreender. É inacreditável o que passa naquele filme. Sério. Se vocês já reclamaram que um dia o ar estava poluído aqui em Curitiba, ou onde que vocês moram, vejam o filme. Porque daí vocês vão ver o que é ar poluído, tá? Qualquer coisa que ocorra em Curitiba é fichinha perto daquilo. De verdade. Vejam, tá? E leiam o nosso material complementar. Não é obrigatório, não vale nota, mas é sempre um material muito interessante. Tá bom? Vai contribuir para vocês aumentarem o conhecimento e a capacidade de raciocínio de vocês dentro dessa área fantástica que é a sustentabilidade. Tá bom, gente? Não se esqueçam de já ir começando a fazer o trabalho. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. O prazo de entrega é 4 de março. Exatamente, 4 de março. Professor, Fala. tem que enviar o e-mail com o nome do grupo para você? Olha, eu gostaria, porque daí eu posso comparar com o trabalho. Eu não vou obrigar, tá? Não vou obrigar. Mas eu gostaria, porque daí, se eu tiver dúvida quanto aos componentes de uma equipe, eu tenho o e-mail e tenho o trabalho. Se acontecer de alguém colocar só um nome na equipe, né? Sei lá, como já aconteceu antes, eu posso comparar e não dar 0 para ninguém daí. Tá bom? Eu não vou obrigar a mandar por e-mail, mas seria legal se vocês mandassem. Vocês vão gastar 1 minuto e meio para fazer isso. Nem isso. Tá bom, gente? Ótimo. Então, se ninguém mais quer falar nada, ninguém mais tem dúvida, então eu gostaria, a gente usou bastante tempo hoje, né? Eu gostaria de... o professor Klaus é assim, o professor Klaus adora sustentabilidade, tá? E se deixar, o professor Klaus fala até meia-noite. Tá bom? Algumas vezes vocês têm que lembrar o professor Klaus que a aula tem que acabar, tá? Senão o professor Klaus vai. Eu quero ver vocês na semana que vem aqui, quinta-feira, 8h da noite, para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto tão legal que é meio ambiente. Tá bom? Gente? Tá bom então, prof. Valeu, lá, professor. Boa noite, abraço. Até mais, noite. boa noite. Bom final de semana para vocês. Falou, professor. Até mais. Tchau, tchau.